sala tem 4 homens. 3 são pastores e 1 é arcanjo. É porque o sobrenome dele é arcanjo. Mas 3 são pastores. Na sala da Cida, cadê a Cida? Está aí? Não está aí não. Na sala da Cida tem 3 ou 4 pastores. Então o Senhor está levando os homens de Deus lá para dentro, para fazer eles entenderem que a Bíblia chegou primeiro, que é a psicologia. Só que a psicologia dá uns nomes que a gente se apropria deles. Mas eu não estou pregando psicologia, eu estou pregando Bíblia. Eu uso a psicologia como uma ferramenta, tá bom? E ela me responde muitas coisas que eu preciso. Nós falamos na semana passada sobre o ato de adotar alguém. E para que haja uma adoção, existem 2 possibilidades. Primeiro, o pai precisa abrir mão, os pais precisam abrir mão da criança para que outra família adote. E a segunda, eles podem não cuidar direito a ponto de perder a guarda de seus filhos. Então vai ficar com os órgãos responsáveis e então eles poderão doar o seu filho para uma outra família. Mas nós falamos que a adoção ela não pode acontecer sem autorização, porque se acontecer sem autorização não é adoção, é um sequestro, né? Então não pode. Espiritualmente falando, Satanás não pode tocar nos nossos filhos até que a gente o mantenha debaixo de uma cobertura. Uma vez que a gente dê brecha, Satanás então, ele entra e toca. Ele pode usar pessoas para fazer esse serviço. Pessoas cheias de demônios, pessoas totalmente tomadas por demônios, que vêm e os demônios visitam as suas gerações passadas, o seu antepassado. Então ele vai vendo todos os pontos fracos, ele vai agir em cima de um deles. Ele vai colocar uma pessoa tomada por aqueles demônios, e essa pessoa vai olhar, essa pessoa vai sentir alguma coisa, vai se mover de alguma maneira, vai desejar de alguma maneira, e então ela vai começar a se aproximar daquilo que é nosso ou de nós. Quando essa pessoa cheia de demônio toca no nosso filho, ou em alguma pessoa que nós conhecemos, ou em muitos de nós mesmos, quando toca, esse toque é percebido. Você percebe quando uma pessoa te toca de uma maneira diferente, sim ou não? Sim. Sim. Você percebe como uma pessoa te olha de maneira diferente, sim ou não? Você percebe quando aquela pessoa está com má intenção com você, sim ou não? Quando essa pessoa se aproxima e te toca, se não tiver guardado pelo Senhor, ela não vai colocar demônio dentro de você, mas os demônios que estão naquela pessoa são liberados para começar a atormentar a sua vida. Talvez você não perceba isso, ou não percebeu quando criança, ou como adolescente, mas depois você consegue observar algumas coisas diferentes que você não sabe por que acontece. Então você vai lembrar, você ouvindo eu falar agora, você vai compreender que tem a ver com o que fizeram com você, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na juventude, ou agora. Pode um adulto ser abusado? Pode, de várias maneiras. Pode uma criança ser abusada? Sim. Por que foi abusada? Porque faltou a presença de alguém. Então, mas pastor, eu oro pelo meu filho. Continua orando. Pastor, eu cubro meu filho. Continua orando, mas vigia também. Não porque eu oro porque
eu subo um monte, porque eu faço isso, faço aquilo. Mas se você não vigiar, você vai deixar. Aí eu expliquei na semana passada o porquê que o joio entrou. Por que o joio entrou? Porque o Senhor da Seara, diga, dormiu. Ou seja, não vigiou. Entrou o joio. E agora, até hoje, tem joio no meio do trigo. Então, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar os meus. Eu tenho que vigiar a minha casa. Eu não posso sair confiando em todo mundo. Porque Satanás, ele vem só para matar, roubar e destruir. E ele vai usar quem der brecha. Amém? Bom, eu falei sobre a figura de Moisés. Que Moisés, ele foi colocado no cesto porque Herodes queria matar as crianças. Foi colocado no cesto. E então, a canoa, não, qual é o nome? O cesto. Não, a arca. A arca, onde estava Moisés, parou perto do palácio de Faraó. A filha de Faraó viu, se moveu de compaixão e adotou o menino. Só que ela deu para a mãe do menino amamentar até que ele crescesse. Eu disse uma frase: quando a gente doa, perde na infância, perde na adolescência. Por quê? Ela disse assim: quando desmamar, entregue para mim. Aí vem a pergunta: pastor, mas não tem propósito de Deus nisso? Deus teve propósito na vida de Moisés. E ele aproveitou essa situação lá na frente, que ele vai começar a vontade dele. Podia ter sido diferente? Sim ou não? Sim. Primeiro, Jesus passou por isso. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. O anjo avisou para Maria e José. E eles levaram Jesus para o Egito. Por que Jesus foi para o Egito? Ele foi adotado por Faraó? Não. Por que ele não foi adotado por Faraó? Porque ele estava do lado do seu pai e da sua mãe. Foram para o Egito, mas Jesus ficou do lado do pai e da mãe. Estava no mundo complicado, mas estava guardado pelo pai e pela mãe. Parêntese. Vem cá, Denise. Denise, vem cá rapidinho. Não, Denise, essa Denise. Não, Freitas. Desculpa, eu não falei o sobrenome. A Denise falou para mim que quando nós ministramos aqui na semana passada, você sentiu o quê? Saindo? Que algo saiu daqui dessa região do meu peito. Assim que o pastor chamou as pessoas aqui na frente, ele começou a falar muito antes dele impor as mãos nas pessoas. Eu senti que algo saiu dentro de mim, assim. E o que aconteceu com o que você viu acontecendo com o seu filho? E desde esse dia, o Davi ele tem acordado pela madrugada, Deus tem tirado o sono dele, e ele tem buscado a Deus. E isso tem sido maravilhoso para a nossa casa. Ela disse assim, está sendo igual Samuel, está ouvindo a voz de Deus. Sempre tem uma outra. Pode aplaudir o Senhor. Sabe por que a gente olha assim? Não, mas o meu filho já foi para o Egito. Não, tem sempre uma saída. Sempre tem uma saída. Não, mas não tinha outra maneira de acontecer. Tinha. Jesus foi para o Egito. Mas só que João Batista, eles têm diferença de Jesus e João Batista de 6 meses. E João Batista também tinha menos de 2 anos. E também estava na mesma perseguição
missão de Jesus. Jesus foi parar no Egito e João Batista foi parar no deserto, mas fugiu de Herodes. Tanto que ele aprendeu a comer no deserto. Ele aprendeu a se alimentar no deserto. Ele aprendeu a se vestir no deserto. E ele pregava onde? No deserto. Moisés, depois, teve que ir para onde? Da primeira vez não fugiu de Faraó. Caiu na porta de Faraó. Mas teve algum propósito de Deus? Não. Na segunda vez, fugiu de Faraó, foi parar no deserto e teve um encontro com o Senhor. Quando voltou, ajudou ele a intimidade que ele tinha com o Faraó, ajudou ele a cultura que ele aprendeu do Egito, ajudou ele a falar como os egípcios. Não, tanto que Arão teve que ser seu intérprete. Nem a fala ajudou. Ele teve que se despir completamente do que ele era, do que ele aprendeu, para poder ser uma potência na mão de Deus. Deus logo começou a quebrar com o eu dele. Diz assim: não, o teu eu não quero. O eu só te enviou. Mas isso aí é para domingo, esse eu, né? Isso é para domingo. Muito bem. Então eu quero que você entenda isso. Porque é algo que mexe muito com a gente, porque às vezes nós sempre pensamos assim: não, mas não tinha outro jeito, não tinha outra maneira. Olha, Deus não fica justificando José, Deus não fica justificando os erros de Abraão, Deus não fica justificando os erros de Davi, Deus não justifica erro de ninguém. Ele justifica a nossa vida do pecado, das consequências dos nossos problemas. Aí ele vem e nos dá ele vai nos remir, mas ele revela os nossos erros, e ele revela todos. Eu esqueci qual foi o autor brasileiro, esqueci o nome dele, eu sempre esqueço, que ele foi ler a Bíblia para poder descobrir os defeitos da Bíblia. Ele leu a Bíblia toda e disse assim: eu não consegui descobrir nenhum defeito na Bíblia, mas ela descobriu todos os meus. Forte isso, né? Então entenda uma coisa: a adoção, eu posso vigiar mais, ter mais cuidado, porque, irmãos, quando ela afeta o comportamento, quando a adoção espiritual, quando Satanás envia os demônios para poder aprisionar uma pessoa, a maioria das pessoas que são abusadas sexualmente, acontecem 10 coisas com ela. Eu vou passar rapidinho, fazer uma passagem para os irmãos, rapidinho. Uma coisa, rapidinho, porque eu quero aprofundar isso daqui, tá? Porque eu não quero correr com esse tema, não. Primeiro, as áreas que são prejudicadas. Síndrome dos bens danificados. Repita: síndrome dos bens danificados. Que é isso, irmãos? A pessoa, ela tem sentimento de que a inocência dela foi roubada. Ela tem sentimento de que a inocência dela foi perdida. Ela tem o pensamento de que os sonhos dela foram roubados. Olha só. Para poder ilustrar isso aqui, que é a psicologia que diz isso daqui, ela diz também a culpa. Não é, a pessoa é abusada e ela que fica com a culpa? É. Porque a pessoa geralmente que é abusada, ela não conta. Ela não consegue contar.
e ela não consegue acusar quem abusou. Então ela fica guardando aquilo e se sente culpada por não conseguir também acusar quem abusou. Então ela se sente culpada. E quando, em muitos casos, a pessoa fala para a mãe, tem um grupo lá na faculdade fazendo um trabalho agora da monografia, do final, trabalho final, falando, sabe sobre o quê? O silêncio da mãe. Eu achei interessante eles abordarem isso, porque o filho é abusado, conta para a mãe, e a mãe briga com o filho. Aí eles estão perguntando, é culpada ou inocente? Está sabendo, fica quieto, porque os casos que a gente conhece, muitos casos que eu conheço, que eu vi, que eu vejo, que eu ouço no gabinete e vejo na faculdade, é que a pessoa que é abusada falou de alguma maneira para a mãe, e a mãe disse para lá, não fala nisso não. E aí? Então a pessoa se sente machucada. A culpa é sua, porque você ficou se insinuando. Depressão. A pessoa fica deprimida, fica com baixa autoestima, habilidades sociais danificadas. O que é isso? Não consegue falar com as pessoas normalmente, não consegue interagir com as pessoas, sempre procura se esconder, sempre procura olhar para baixo, tem dificuldade de encarar. Irmãos, não estou generalizando, amém? Ah, porque eu olho para baixo eu fui abusado. Ah, porque não pensa nisso. Olha o texto, olha da maneira que eu estou colocando. Raiva, hostilidade reprimida, não consegue expressar, capacidade para confiar prejudicada, não consegue confiar nas pessoas. Limites, não consegue entender os limites dos papéis. Parece que é madura, mas não é madura. E tem problema de autocontrole e domínio. Prejuízo interno, ansiedade, depressão, queixa somática. Que é isso? Começa a sentir dores no corpo, inibições, sintoma de estresse pós-traumático. Essa pessoa, a pessoa que tem o estresse pós-traumático, ela pode reviver tudo aquilo que ela passou toda hora. Então a pessoa que é abusada, tem hora que ela fica revivendo aquela situação que lhe causa angústia ou lhe causa uma excitação muito grande. Prejuízos externos, agressão, delinquência, prostituição, aumento de atividade sexual, comportamentos sexuais e sociais difíceis, complicados. Complicado isso aqui, né? Tá, então vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13. Vou falar aqui de outra noção. Quem achou, diga amém? Glória a Jesus. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, Aminon, filho de Davi, está escrito que aí? Se enamorou. Amor. Aminon, filho de Davi, amou. Ela também era filha de Davi. Ele amou-a e angustiou-se. Aminon, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Diga virgem. E parecia aos olhos, olha aí, lembra? A primeira coisa da adoção é o ver. E parecia aos olhos de Aminon dificultosa fazer-lhe coisa alguma. Tinha
Tinha, porém, Aminon, um amigo. Olha aqui. Olha quem está entrando, olha a figura demoníaca que está entrando aí. Um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu de manhã, em manhã, porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu ser doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon: fazer retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon seu irmão à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. O que é isso? Estupro, abuso. Olha só, irmãos, uma coisa agora que me chamou a atenção no versículo 15. Depois, Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento. Ué, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor que ele a amava. Ué, o homem não estava emagrecendo por amor? O homem não estava sofrendo por amor? Agora que ele conseguiu o que ele queria, a força, o amor acabou, entrou o aborrecimento. Sabe por que isso? Porque veio cheio, infestado de demônio, que estava cheio de prazer, de desejo, de vontade. Porque geralmente assim se mostra com amor, se mostra delicado, vai se aproximando e de repente faz isso daqui, ó. Quando termina, não quer olhar mais. Olha o que acontece agora com essa jovem que foi inocente, que foi com o coração aberto, que estava ali com maior disposição, fazendo com amor, fazendo empadão lá com amor para ele já desejando. Faltou vigilância de alguém, porque deixou sozinha, todo mundo saiu, ela ficou sozinha com ele.
E agora, olha o que acontece com ela. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as virgens. Irmãos, eu estou falando de uma jovem virgem que se veste como uma virgem. Ela anda na rua e todo mundo diz: lá vai uma virgem de Sião. Porque a sua roupa denunciava isso. Elas tinham o costume de andar com um vestido com muitas cores. Agora essa jovem, que foi totalmente destruída, a primeira coisa que ela faz é o quê? Rasgar isso, jogar as mãos para cima, colocar a mão na cabeça e começar a clamar, a chorar. A depressão aqui, olha a angústia aqui, olha a culpa aqui, olha a síndrome dos bens danificados, olha a síndrome, olha a inocência que foi arrancada daquela maneira. Isso vai dar problema, irmãos. Vai dar problema de morte? Vai, mas o negócio não é esse. É como essa menina, que roupa ela vai vestir agora? Como ela vai se colocar agora na frente do outro? Porque ela vai dizer o quê? Eu vou colocar uma vestimenta colorida se eu não estou mais assim? Eu vou mostrar uma pureza que eu não tenho mais? Então é roubada a inocência dela. Eu vejo cada vez mais, a diaconisa Luciene hoje me mandou um vídeo sobre abuso sexual, e que a gente, na igreja não é lugar de falar isso. A igreja é lugar de falar isso, principalmente porque a Bíblia está falando disso. Eu estou olhando para os irmãos aqui. Aqui é lugar de tratar, sabe por quê? Quando a gente faz seminário de cura e libertação interior, a gente vê muito isso. Quando a gente começa a ministrar, a gente vê muito isso. E eu quero dizer para você, se você sente essas coisas, eu quero pedir que você venha me procurar. Eu não tenho uma solução mágica aqui para poder te curar, não. Mas eu tenho o Senhor Jesus. E para você sair dessa situação, você precisa falar, confessar, dizer o que aconteceu. Sabe o que acontece? O cheiro fica gravado na nossa memória. E tem pessoas, quando a gente faz oração aqui, uma das coisas que eu peço para o Senhor remover é o cheiro, porque fica gravado. E toda vez que você sente aquele cheiro, te leva àquela situação. Esta jovem está sofrendo. Essa jovem teve a sua vida roubada.